25 de janeiro de 2026, em Brasília, um protesto político foi interrompido de uma forma totalmente dramática e, olha, bem inesperada. E não foi por outra força política, não, foi por uma força da natureza. Vamos entender direitinho o que aconteceu naquele dia. Pois é, foi um dia que começou com muito fervor político debaixo de uma chuva bem forte e que terminou com um evento da natureza chocante que deixou dezenas de pessoas feridas. A nossa análise começa na Praça do Cruzeiro. Ali era o ponto de encontro final de uma manifestação onde centenas de pessoas já se concentravam, mesmo com o tempo ficando cada vez pior. Mas o que levou essa gente toda a se reunir debaixo de uma tempestade na capital do país? Para a gente entender o significado daquele momento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O que aconteceu em Brasília não era um ato isolado que surgiu do nada. Pelo contrário, era a grande conclusão de uma jornada bem longa e, com certeza, exaustiva. O movimento, que foi batizado de Acorda Brasil, tinha objetivos políticos bem definidos: protestar contra decisões do Supremo Tribunal Federal e também expressar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a dimensão do compromisso dessa galera era impressionante. Os manifestantes caminharam durante 7 dias. Foram mais de 240 quilômetros a pé, desde Paracatu, lá em Minas Gerais, até a capital federal. Então, vamos montar o cenário. Uma multidão super determinada que tinha caminhado por uma semana, um objetivo político claro e uma tempestade que só se intensificava bem em cima de Brasília. E tinha um clima de comunidade ali, sabe? Um desafio contra o tempo. Mesmo debaixo daquela chuva forte, usando guarda-chuvas e capas, os participantes cantavam hinos cristãos enquanto esperavam o encerramento do ato. Mas as forças da natureza estavam prestes a ter um papel decisivo e bem violento, mudando completamente o rumo de tudo. Por volta da 1 da tarde, um único raio caiu ali, bem perto da multidão. O impacto foi imediato, sabe? Pessoas caindo no chão, um pânico generalizado com a força do trovão. Aquilo que era uma manifestação virou uma emergência médica em massa. E essa virada no tempo não foi uma surpresa completa, não. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, já tinha emitido um alerta de perigo para Brasília, avisando especificamente sobre o risco de descargas elétricas, exatamente como a que aconteceu. O resultado imediato foi o caos. Pessoas feridas no chão, outras em pânico, mas, por sorte, a ajuda profissional já estava ali no local, preparada. O Corpo de Bombeiros, que já estava de olho no evento, agiu muito rápido. Eles montaram uma tenda de emergência para fazer os primeiros socorros, o que foi fundamental para conseguir lidar com o alto número de vítimas. E a escala do impacto foi grande, viu? No total, 72 pessoas precisaram de atendimento médico ali na hora, na própria Praça do Cruzeiro. Dessas, 30 estavam com ferimentos graves o suficiente para precisarem ser levadas imediatamente para hospitais da região, como o Hospital de Base e o Hospital Regional da Asa Norte. E para pelo menos 8 pessoas, a situação era crítica. Elas foram classificadas em estado grave, com risco de vida depois da descarga elétrica. Mas apesar do perigo, do caos, das dezenas de feridos sendo socorridos, para muita gente que estava ali, o ato político ainda não tinha acabado. A reação de muitos que ficaram foi poderosa, foi desafiadora. Enquanto algumas pessoas iam embora, uma parte do grupo começou a cantar em uníssono: "Eu não vou embora", um sinal claro de que o protesto ia continuar. Ao mesmo tempo, a organização do evento teve que tomar atitudes imediatas para diminuir os riscos, né? Equipamentos elétricos foram retirados, um guindaste que estava levantando uma bandeira do Brasil foi abaixado por segurança, ou seja, uma adaptação forçada por causa das circunstâncias. No fim, o incidente na Praça do Cruzeiro deixou uma pergunta no ar. Teria sido um sinal divino, um simples acaso da natureza, ou uma tragédia que podia ter sido evitada? A interpretação daquele raio que caiu sobre Brasília, bom, essa depende de quem o viu.